Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez para um vídeo nesse canal pessoal meu no YouTube e desta vez, novamente, né, vai na playlist sobre o meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é um livro com 390 páginas, 124 capítulos, mais de 23 anos de história, né, sobre o assunto. Li tudo que foi publicado em vários idiomas. Conversei com pessoas em várias partes do mundo, contato com várias nações, e daí escrevi esse livro. Cientificamente, tudo provado, é um livro muito sério, é o meu primeiro livro. A partir desse livro, como eu já falei por aí, eu me assumi escritor, daí eu escrevi um segundo livro, o capítulo de um livro, né, entre um e outro, e enfim, como pesquisador estou terminando a minha dissertação de mestrado e tem outros projetos de livros. E por que eu estou falando sobre esse livro? Que alguém entrou em contato comigo pedindo o livro, eu vou mandar já amanhã, está aqui no envelopinho. Não é só eu que vendo o livro, ele está sendo vendido na editora, também nas livrarias online, porém comigo eu consegui um desconto, né? Compre em lote e daí repasso para os interessados, né? É um livro específico, claro, tanto que quando eu posto vídeos aqui eu tento ser mais geral, não só falar com um leitor público dele, que são os membros da congregação cristã, né, igreja da qual eu faço parte. Eu tento ser mais genérico, explico algumas coisas para quem está de fora, né, de repente pode ser algum pesquisador mesmo de acadêmico, teologia, enfim, que tenha interesse no livro, né? Embora não seja doutrina, né? Eu sempre digo, é história, não é doutrina, né? Enfim, esse leitor do interior de São Paulo que me pediu o livro, ele perguntou se eu teria esse material aqui que é da congregação, que não está mais, que foi esgotado, digamos, né? Infelizmente eu não tenho, eu tenho esses aqui, as primeiras edições, depois saiu tudo em um só, né? Mas é da minha coleção, eu fui olhar, não tem, infelizmente, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui. É o seguinte, então assim, o que ele mencionou é esse histórico da obra de Deus, revelada pelo Espírito Santo no século atual. Eu tenho esse bem antigo, esse aqui me deram em 94, a partir daqui começou a minha pesquisa. Por quê? Porque eu comecei a ler, eu li rapidinho, porque é bem fininho. E daqui surgiu muitas perguntas. Perguntas assim que ninguém soube responder. Quando respondiam não me convenciam, eu vi que não fazia sentido, como eu já falei aqui, provavelmente, tenho certeza que eu falei. Esse relato, então, ele está também aqui nesse tudo em um. Eu falo tudo em um porque tem várias coisas aqui. O que eu achei interessante é que aqui está no século atual, eles colocaram século passado, então foi em 2020. Né? Achei bacana eles terem mudado. Aí aqui eu tenho separado, que é 3 em 1 aqui, resumo da Convenção de 36, e a reuniões e ensinamentos de 48, e pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos, que está nesse aqui. Todas isso aqui também está nesse. E eu tenho as mensagens, que também está aqui agora. Em outras palavras, então eu tenho aqui separado 1, 2, e esse aqui são 1, 2, 3 em 1, então eu tenho 5, né, aqui, digamos, o total, e 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Aqui está tudo em 1, mas esgotado. Quando esse leitor me perguntou se eu teria, eu entrei em contato com um amigo meu, que ele é o fundo bíblico que a gente chama, na igreja que vende Bíblias, Inários, enfim,
mais barato. E ele falou que não, de fato está esgotado. Ele mandou até um áudio de alguém da nossa igreja central no portão, dizendo, ai, que legal, interesse, enfim, mas está esgotado, né? Cá entre nós, quase que eu falei, ai, fale do meu livro para essa pessoa. Que falou, ai, que legal, a história e tal, né? Só que assim, essa história ali escrita, né, pelo irmão Luigi Franciscon, que veio ao Brasil, é ruim falar assim, mas foi traduzido do italiano para o português. A tradução, assim, o português ali está bem ruim mesmo. E o italiano dele também acho que já não era dos melhores e tal. Enfim, fora as questões de lacunas, de perguntas que eu comecei a fazer. Quando eu mandei o áudio para o meu caro colega, irmão na fé, perguntando se ele teria, eu até disse para ele, assim, né, sugeri, né, assim, de repente, será que não foi por causa dessas lacunas que quem lê fica, ou pelo menos quem é mais de fuçar, de ir atrás, né? Quando eu me converti à igreja, eu já era jornalista, talvez, né, que está no sangue, essa questão de buscar informação, a história, a verdade, enfim, né, saber como são as coisas, não sei, pode ser. Falei, será que não é por isso que eles deixaram de publicar? Mas eu acredito que não sei, o fato é que está esgotado, né? Só que o meu livro, ele está à venda, eu sei que livros são caros, né? O livro comigo é R$50, né? Muitos dizem assim, ai, está ganhando dinheiro em nome da igreja. Olha, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não escreveria livros. Mas vamos deixar essa parte. Mas quem quer saber da história, como esse leitor, eu indico, sabe? Porque tudo bem se conseguir ler isso aqui, mas não vai satisfazer a curiosidade de jeito nenhum. Imagina, isso aqui é um livrinho de pouquinhas páginas, assim, né? E fala ali só de um pouquinho de tempo, né? Que, aliás, eu usei também como fonte. Foi a partir disso que eu escrevi esse calhamaço aqui. Isso aqui é muito completo, muito verdadeiro. Tão verdadeiro que tem leitor que ele duvida, assim, porque ele é cético, né? Quando as pessoas, assim, elas não têm um conhecimento, elas não acreditam. Por exemplo, que esse Luigi Franciscon estava no navio que socorreu os sobreviventes do Titanic, eles não acreditam. Imagina se eles soubessem tudo que eu falo aqui. Então, se eles lessem a respeito das guerras de Hitler, Mussolini, os governos totalitários, um terremoto que teve em Messina, na Itália, tudo ligação com essa história, né? As revoluções, os movimentos anarquistas italianos em Chicago, na Colônia, pessoas importantes que tiveram aqui um relacionamento com a igreja, como um pastor, né, que até um outro leitor perguntou se era irmão de um juiz aí, né, que ficou famoso, um pastor aqui na década de 10, aqui no fato que eu narro. Eu falei, pode ser que seja, não duvido. Não pesquisei a vida do pastor, né? Mas mencionei o nome dele e a relação que ele teve com essa história. Teve muitas histórias, eu não vou lembrar agora. Na Itália, na Sicília, a máfia siciliana tem ligação, principalmente com a Argentina. O porquê disso? Porque nós estamos na Terra e a história está acontecendo. Se pensarmos na época de Jesus Cristo, muita coisa ocorreu historicamente falando, desde o censo que eles tiveram que ir, né, quando ele era criança, os pais dele, a respeito do Império Romano ali na época, né, que também pegou, né, boa parte da terra naquela época, né, e ali a região da Galileia, ali, né, dos hebreus ali, estavam, né, dentro do Império Romano. E muitas outras coisas assim, sabe? Então, é uma coisa óbvia, estamos aqui e a história está acontecendo. Hoje vivemos uma pandemia, né? Que vai ficar na história.
Há 100 anos foi a gripe espanhola. Eu não apurei nada sobre a gripe espanhola, mas provavelmente, né, muitos membros da igreja morreram na gripe espanhola. O que eu falo é, em Roma, né, teve uma represália lá de Hitler, porque os resistentes, ali a resistência italiana em Roma, eles fizeram uma bomba caseira, explodiu lá em Roma, numa rua, tem lá até questões históricas sendo preservadas, né, as ruínas, enfim. E daí Hitler, por represália, foi em cada prisão. Ele pegou nas prisões na Itália, né, presos políticos, enfim, e de cada um soldado nazista que morreu, ele pegou 10 presos italianos. E muitos membros, alguns membros, eu cito alguns que eu consegui achar, da congregação na época, né, foi morto, né, ali numa chacina que ficou histórica, né, enfim, né, muitas outras coisas. Então eu conto desde o surgimento ali, como que foi que esses imigrantes foram para os Estados Unidos, ali desde Luigi Franciscon, quando saiu da vilinha dele lá, da comuna, o que aconteceu ali em Chicago, por que Chicago, como era Chicago, o que acontecia, onde era, qual região de Chicago, enfim, né? Muito interessante para quem tem interesse nessa história, ok? Nos vemos na próxima. Até mais.